Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Michael Guerin, do Pod Café Podcast, e nós estamos hoje aqui para um novo projeto dentro do canal do Pod Café Podcast, ligado ao Pod Café Podcast. E esse projeto se chama Pergunte ao Profissional. Ele surgiu de uma ideia da Marina, que está aqui, é uma das nossas participantes hoje, junto com a Mariana. Marina e Mariana é uma dupla sertaneja que está aqui hoje, junto com a gente. E essa ideia surgiu de uma conversa, né, que a gente teve. E a ideia é realmente tirar dúvidas. Aqui eu sou o leigo da história. A gente abriu algumas caixinhas de pergunta durante a semana nos nossos Instagrams. E vocês mandaram as perguntas, pessoas, né, mandaram algumas perguntas a respeito. A gente está em maio, é o mês das mães, então elas são advogadas, então tem a ver com o direito das mães, das mulheres. E nós vamos estar, então, respondendo a essas perguntas que foram enviadas nas caixinhas de pergunta. Então essa vai ser a dinâmica sempre. Nós vamos ter outros episódios com outros profissionais de outros ramos. A Marina vai estar aqui uma vez por mês comigo para estar falando sobre vários assuntos. Todo mês tem o mês de alguma coisa, né? Então nós vamos estar falando dos meses. E é isso aí. Então a gente vai estar respondendo dúvidas que geralmente são de âmbito geral, de dúvidas de leigos mesmo, das pessoas que não têm tanto conhecimento. E a ideia é trazer uma linguagem de fácil acesso. Então tá, meninas, estamos aqui hoje com a Marina e a Mariana. Apresentem-se, digam seus nomes e as cidades de onde estão falando. Não, eu tinha ligação a cobrar, né? Digam nomes. E digam qual é a área de atuação, o que vocês fazem, há quanto tempo. Então, eu me chamo Marina Halter, né? Já estive aqui presente em outro podcast, né? Falando sobre empreendedorismo, né, Maicon? Foi aí que a gente começou também a conversar mais sobre... O teu episódio foi o primeiro episódio sobre empreendedorismo. Verdade, que a gente fez. Foi o episódio número 1. Foi muito legal aquele convite. E foi quando a gente realmente começou a conversar, né? Mais sobre... até ter outros tipos de podcast aqui. Enfim, a minha área, então, de atuação, eu sou advogada civilista com ênfase em família, sucessões e contratos. É uma das minhas áreas de paixão, assim, a área de família, né, e sucessões. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? Porque o direito das mães, assim, esse mundo jurídico maternal acaba envolvendo muito, né, a área de família. E o meu nome é Mariana Varela, sou advogada, especialista em direito de família e sucessões, sou sócia também do Deboni Almeida Advogados e estou aqui a convite da Marina Halter para a gente conversar um pouquinho sobre as perguntas, dúvidas jurídicas das mães. Parente do Drauzio Varela? Não, todo mundo me pergunta isso, não. Era a primeira pergunta aqui do roteiro, né? Qual é o teu parentesco com o Drauzio Varela? Nada a ver, né? Infelizmente não. Seria bom, né? Um parente tipo Drauzio Varela. Então a gente vai, né, começar aí a responder as perguntas a respeito dos direitos das mães, das mulheres. E a primeira pergunta aqui, gente, eu vou ler, eu não decorei as perguntas, né, porque são bastante perguntas. E a primeira pergunta até a gente estava conversando antes aqui, porque é uma pergunta que aconteceu com a família de um amigo meu, um grande amigo, assim, um cara que foi realmente uma pessoa bem importante na minha vida, assim, né? Principalmente na área da música, eu sou músico e ele me ensinou bastante. E ele faleceu uma semana antes do filho dele nascer. Agora o filho dele deve estar com 1 ano e pouquinho, mais ou menos. E como fica essa questão, né, de como registrar um filho se o pai faleceu durante a gravidez? Então, para registrar um filho, né, depois que o pai morre, a pessoa tem que ser casada ou estar numa união estável. Então, estando na união estável ou casada, o Código Civil ele dispõe de uma presunção de paternidade. Então, essa mãe ela pode ir para o registro civil, apresentar essa certidão de casamento, né, a certidão de óbito do pai, em até 300 dias da morte, que ela vai conseguir registrar normalmente a criança. Não precisa ação judicial, muitos acham que precisa ação judicial, ou avó paterno está junto, não precisa. É só a mãe ir lá com a certidão de casamento e a certidão de óbito do esposo que ela consegue registrar normalmente essa criança.
Ah, legal. Então é bem simples, tranquilo o processo, tendo a certidão de casamento, e tanto faz se era o casado ou união estável. Isso, tanto faz. Tanto faz. E tem que ser, a criança tem que nascer em até 300 dias da morte. Estando dentro desse prazo, consegue registrar. E se eles não tinham nenhum documento, nem de união estável, nem de casamento... Daí já é mais complicado. Daí teria que ingressar com uma ação judicial para fazer isso. Porque o casamento, na verdade, não tem como tu não ter uma certidão de casamento. Mas na união estável, que existe a possibilidade de estar numa união estável e ela não está registrada, né? Teria que ingressar com uma ação judicial. Ah, tá. Eu vou complicar um pouquinho mais a pergunta, posso? Pode. Vai lá. E no caso de, por exemplo, um casal que estava só namorando, alguma coisa do tipo, sei lá. E a criança, ou foi, sei lá, engravidou muito perto do período do que o pai morreu e a família não quer aceitar, não quer, pode pedir um DNA, alguma coisa do tipo assim para comprovar? Sim, até porque namoro não tem essa presunção de paternidade, né? Então, natural, pode entrar com uma ação de investigação de paternidade. Sim, porque a mulher, por exemplo, tem certeza que mas a família do pai que faleceu pode reclamar, dizer que não, por causa o período pode estar muito próximo ali, né? Então pode ser exigido para uma questão de DNA também. Ah, legal. Segunda pergunta, então, vamos para a nossa segunda questão. Muito boa a primeira, acho que ficou bem explicado. Né? O que precisa para pedir pensão alimentícia? Então, sendo para o filho, né, a pensão alimentícia, a documentação é bem simples, então já anota aí, né? Precisa, assim, se tu tá com a guarda da criança, né, seja o pai ou a mãe, então vai precisar, então, dos documentos do pai e da mãe. No caso, RG, CPF, comprovante de residência. E da documentação do filho vai precisar somente a certidão de nascimento e ou RG e CPF, se ele tiver. E também eu sempre indico, né, a já planilhar, né, os gastos que a criança tem no mês, porque isso é muito importante, né, para o cálculo da pensão alimentícia. Como ela é calculada no binômio necessidade versus proporcionalidade, tu vai ter que comprovar a necessidade que essa criança tem para que, então, o cálculo da pensão alimentícia seja proporcional também ao que o outro genitor, que é o que iria pagar a pensão, consiga, né, então, pagar. Esse valor, então, não é um valor fixo? Não é. Ele é baseado nas necessidades. Exatamente. Hoje em dia, eu sempre achei que era um valor fixo. Não, é tanto. Exato. Tem muito essa percepção de que a pensão alimentícia sempre vai ser 30%, ou seja, do salário mínimo ou dos rendimentos, né, líquidos do genitor ou da genitora. Porque também tem essa questão, né? Muita gente acha que a pensão alimentícia é só o pai que paga. Não. Quem não está com a criança é que paga. Ou seja, pode ser tanto o pai ou a mãe. E por exemplo, assim, né? Eu vou complicando as perguntas aqui, né? Eu vou... porque isso até ocorreu há pouco tempo com algum jogador de futebol, né? Que tem um salário milionário, mas dava um valor que já é muito, mas não é 30%. Ou seja, sei lá, o cara ganha 1 milhão e não, eu vou dar 100 mil por mês. E a mãe tava reclamando, não, mas ele é milionário, deveria dar mais, né? Ele tá certo ou a mãe tá certa? Ou, tipo assim, não, a criança não precisa de 100 mil para viver por mês, tem que ser menos. Como é que funciona nesse caso? Então, a criança, ela precisa manter, né, o padrão que ela tinha anteriormente. Então, assim, a mãe tem que comprovar, né, realmente que a criança precisa desses 100 mil, 200 mil, 300 mil ou menos, entende? Então, assim, não é, porque a mãe diz que precisa. Não, tem que ser comprovado realmente os gastos que a criança tem. Claro, a gente tem noção de que quanto maior o padrão, né, de vida das pessoas, normalmente a criança acaba gastando mais, né? Claro. Porque tem as escolas que são caras e etc. Mas é que tem casos, por exemplo, que o cara namorou, mas não era nem namorado, só engravidou ela. Então, ou seja, não existe um padrão anterior, né? De vida da criança, no sentido de eles não moravam juntos, né? Tá, entendi. Não tem, mas aí também tem aquela questão, né? De que normalmente a criança ela não pode viver também fora do padrão que os pais vivem. Então, se o pai realmente tem esse padrão, a criança também merece, né? Sim, claro. É que entra uma questão um pouco moral, assim, no sentido, o pai tá lá milionário jogando futebol e tá negando de dar um pouco mais ali, enfim, né? Tem essa questão. É que se
se o pai tem um padrão de vida elevado, a criança também tem esse direito de ter esse padrão de vida elevado. Ah, sim. Eu até estava vendo no Instagram esses dias uma notícia de uma pensão alimentícia de um jogador de futebol, em que o juiz estipulou um valor mais elevado de pensão, e acredito que 10% do valor da pensão deveria ser guardado pro filho, como uma reserva, assim, para a vida, porque jogador de futebol, ele tem uma vida profissional, curta, não sei como né? é que fala, claro. curta. A carreira muito curta, né? Então, digamos, para a segurança financeira dessa criança, a mãe deveria tirar 10% do valor. Um jogador, assim, com uma expectativa muito alta de carreira, muito alta, conseguindo manter uma alta performance, vai jogar até os 40 anos, né, Elias? E muito ainda, né? Dificilmente, né? Exato, claro, achei bem depois legal. Disso... Mas não é a regra, isso aconteceu porque o jogador de futebol realmente tem Claro, também padrão eu coloquei aqui um exemplo muito fora da realidade do padrão né? Não é todo mundo que, obviamente, que tem esse padrão, até ganha tanto que, obviamente, né? Mas a pensão alimentícia ela é bem variável, bem né? variável. Então, tu vê, eu sempre tinha na minha cabeça que era 30, depois até acho que vai ter essa pergunta, se for 2 é 15 para cada um, né? Não tem a ver, né? Não, varia. Sim, tá, varia. tu vê só, né? Interessante. Quarta pergunta. Não, terceira pergunta, que a terceira tá na minha cabeça que ela tá um pouco linkada com a segunda, né? Sim, A gente planejou fazer tudo meio linkado. Ela tá bem linkada, porque se o pai ele compra coisas, né? Ao invés de pagar a pensão, né? Se pode isso, né? Se isso é lícito, é legal. E essa pergunta é muito boa porque as pessoas não sabem disso, mas em princípio sim, isso pode acontecer. O nome desse tipo de pagamento de pensão é pensão in natura, que é quando o pai ou a mãe, né, quem tiver essa obrigação de pagar esses alimentos, eles dão para a criança o que ela precisa. Ou seja, faz o super e deixa na casa da criança. A criança precisa de medicamento, vai lá e compra todo mês. A escola, por exemplo. A escola, exato. Pagar o boleto da escola, pagar o boleto do plano de saúde. Então, sim, o pai pode fazer isso, claro, estando estipulado em juízo, né? Sim. Eu tenho um amigo também que ele se separou da esposa e o acordo deles foi esse. Ele pagava a escola particular da menina. Era esse o acordo deles, assim, né? Claro, vai depender da realidade de cada casal, porque tem casais que não conseguem nem conversar, daí essa pensão em natura fica... Era isso que eu ia comentar com vocês, que vocês que lidam, devem lidar com isso, tem colegas que lidam, que vai ter casos e casos, né? Porque vai depender do tipo de amizade ou relação que os pais vão ter após isso, né? Porque pode ser que eles se briguem muito ou pode ser que eles levem tranquilamente, e até né? me perguntaram na caixinha, né, como é que foi a pergunta, Marina? Como o judiciário enxerga a pensão in natura? E, na verdade, não tem muito como o judiciário enxerga, tem como fica melhor para o casal, né, para a criança. Então, a pensão in natura existe, ela é para ser usada se for de acordo com a realidade do casal. Em comum acordo, isso. É que hoje em dia, realmente, a maior questão real é que é muito difícil esses casais conversarem. Sim, a comunicação é complicada. Assim, a estatística é que a minoria vai ter uma boa relação. Exato. E daí a pensão in natura tem um pouco de problema aí envolvido. Até porque tu estipular, ele vai pagar a escola todo mês. Daí a criança sai da escola e entra para a faculdade. Daí ele vai dizer, não, mas a faculdade é o dobro do valor da escola, a gente vai ter que rever. Então, ela acaba voltando para o escritório esses alimentos, assim, para serem fixados. Eu acho que não tá aqui essa pergunta, mas eu vou... Tem uma questão de idade, até que tal idade o pai tem que pagar a pensão... A menina até tantos anos, se tiver estudo, porque tu falou em faculdade, eu lembrei que tem isso. Não, se estiver estudando, isso, pelo menos essa é a sabedoria popular, né? Que sempre se fala, não tenho... É indiferente com relação a sexo, porque tu falou da menina, né? Mas é indiferente. Eu sempre falo assim, homem até os 18, mulher até os 21. Essa eu nunca tinha escutado. É mesmo? Olha, aqui em Cachoeirinha só se fala nisso. Eu sempre soube isso. Homem até os 18, mulher até os 21 e se estiver estudando até os 24. Isso foi o que eu sempre soube. Engraçado. Por quê, né?
Não, mas assim, ó, em regra, vai até o final da faculdade. Se o adolescente faz 18, vai pra faculdade, algum curso técnico, pensão alimentícia é devida. Agora, claro, se faz 18 anos e daí resolve parar de estudar. Se o cara fizer graduação, pós-graduação, tem que ir. Não, pós-graduação Mas ela cessa totalmente aos 24. A jurisprudência é 24, 25. Mesmo que você seguir estudando depois dos 24, cessa. Não, exato. Tá. Chega uma hora que... Chega uma hora um adolescente que a pessoa de 40 anos estudando, né? Tem que se virar um pouquinho. Bom. Mas independente do sexo. Independente. Mas se completa 18 anos, resolve não estudar mais, o pai pode pedir exoneração dessa pensão. Porque daí não tá estudando, então vai pro mercado de trabalho. Sabe que Cachoeirinha é meio interior, o pessoal acha isso? Não, isso desde eu sempre ouvi isso. Que coisa, hein? Pois é, eu tô ficando... Fiquei impressionada. Que realmente nunca sabia, não tinha escutado realmente de diferença de sexo. Aqui sempre se fala isso. Não, isso só vale pra aposentadoria mesmo. Pergunta 4. Acho guarda compartilhada confuso. Podem explicar? Então, a guarda compartilhada... Primeiro eu preciso dizer, tá, que todos que detêm a guarda... eles têm direitos e deveres, direitos de escolhas como melhor criar, né, a criança, direito de entender como é o melhor, como zelar, né, pelo melhor interesse dessa criança. E, enfim, a guarda compartilhada, então, significa que ambos os genitores, né, tanto pai como mãe, vão decidir em conjunto acerca do dia a dia do filho, né. Então, não quer dizer, guarda compartilhada não quer dizer que uma semana a criança vai ficar na casa do pai e uma semana a criança vai ficar na casa da mãe, que é o que muita gente confunde. Isso se chama guarda alternada e nem existe aqui no Brasil, né? Então, a guarda compartilhada, realmente, ela não é sobre o tempo que a criança vai ficar com cada genitor, mas sim sobre os direitos, obrigações, enfim, que os pais, em comum acordo, vão resolver acerca da vida em comum, né? Daquele filho, né? E... eu acho que é isso, né? Eu podia dar um exemplo também, né? Por exemplo, a mãe decide... Por exemplo, a mãe decide trocar o filho de escola. Aí o pai deve ratificar na guarda compartilhada. A mãe decide que o filho vai seguir uma... religião. O pai também deve retificar. Eu digo mãe ou pai porque a gente tá tratando, né, hoje no especial Dia das Mães, mas também pode ser que essa guarda fixa do filho seja do pai, né? Sim. Mas aí o que acontece? Na guarda compartilhada, normalmente a criança fica com a mãe ou com o pai, com uma residência fixa. E aí se estabelece pro outro genitor que não fica com a criança mesmo sendo regime de convivência. Mesmo que sendo compartilhado, tem um lugar que é o fixo dela. Exato. Exato, entendi. Porque daí entende-se que é o que melhor beneficia a criança, né? Mas a questão aqui da guarda compartilhada, acho que as pessoas confundem porque a guarda diz respeito a decisões sobre a vida da criança. E não sobre onde ela vai estar e com quem ela vai estar. Então, assim, a guarda compartilhada é quem tem o poder de escolher aonde o filho vai estudar, ou qual médico ir. A guarda compartilhada é sobre essas questões. Não é sobre o filho fica comigo fim de semana, sim ou não. É poder de decisão sobre a vida do filho. Isso acho que as pessoas confundem bastante, né? E aí ela é diferente da guarda unilateral, porque na guarda unilateral seria só a mãe ou o pai a decidir sobre isso. Mas o outro genitor também tem o direito de fiscalizar essas decisões, né? Se não tiver de acordo com elas, né? Então... legal. Interessante. Quinta pergunta. O filho não quer ir para a casa do pai no final de semana da convivência. E agora? Essa aí é uma pergunta complicada, parece bastante. E tem que ver, porque assim, se tu tem que tentar incentivar a criança a ir sempre, porque é normal. Criança, às vezes, não quer ir, gosta de ficar... faz birra. Mas, assim, tem uma linha muito tênue entre forçar o teu filho a ir, talvez, para um lugar que ele não esteja sendo muito bem aceito ou, né, tratado. Isso tem que olhar. Com aquela birrinha do...
não quero ir, quero ficar em casa, sabe? Então, assim, em regra, você não pode... Se tem um regime de convivência judicial fixado, você não pode deixar de cumprir ele. Se tu acha que tá acontecendo algo diferente, ruim com a criança quando ela está com o pai, daí tem que procurar um advogado e entrar com uma ação para regularizar isso. Até faz uma perícia biopsicossocial para ver o que tá acontecendo lá na casa do pai, que essa criança não tá querendo ir. Mas é uma pergunta bem delicada, assim, e tem que ficar atenta, porque se tu deixa de cumprir esse regime de convivência, não vou deixar meu filho ir porque ele não quer para casa do pai, pode ser configurado também alienação parental. Então, isso também é um problema, né? Então, tem que cuidar isso. É uma questão bem complicadinha. Cada caso é um caso. A mãe tem que ficar atenta. Em princípio, tem que seguir o que foi fixado na decisão judicial. Mas se ela acha que tem alguma coisa acontecendo, tem que procurar um advogado. Se o motivo pelo qual ele não quer ir é alguma... e a criança voltou machucada, alguma coisa assim. Realmente, tem que ser alguma coisa séria, né? Não é só preguiça da criança de ir ou má vontade. Às vezes, preguiça, má vontade, desconforto, às vezes, do novo, né? Quando começa, assim... Também acho que, dependendo da idade da criança, isso deve variar bastante, também, né? Varia. Mas aqui também tem que entender, né? Que a criança também tem que ter o tempo dela, né? Porque uma coisa que eu vejo hoje, quando os casais se divorciam, é que eles vivem... se tornam seres egoístas. Eles passam a pensar neles mesmos ao invés de pensar na criança. Sim. E a criança sofre com essa separação, porque até então ela vivia com o pai, com a mãe. E essa questão de, tipo, agora ela vive só com a mãe, e aí vai e visita o pai, ou vai vai conviver com ele no final de semana, etc. Ele sente isso, a criança sente isso, então é delicado. E adolescente, então, é mais complicado ainda, porque daí o adolescente, ele começa a ter... eu quero ficar com os meus amigos. E não tem regime de convivência que consiga... Quero dormir na casa de fulaninho. Bem no fim de semana de ficar com o pai, ele resolveu que tem uma festinha e quer ir na casa dos amigos. Ou tá de birra com o pai e não quer. E não é culpa da mãe, entende? Sim. Então, adolescente também tem mais existe complicado. uma idade que a criança pode decidir? Como é que funciona isso? Com quem ela quer ficar? Depois dos 18. Em princípio... Ana Maria, depois dos 18, o bom é que ele vai morar sozinho, né? Não, mas assim, tipo... Em divórcios litigiosos, tá? Tem-se, assim, que a partir dos 12 anos, a criança pode dizer, em entrevista, em juízo, assim, com quem que ela prefere ficar, etc, né? Porque... Antes disso, normalmente não levam a opinião da criança a sério. E existem casos que a mãe prefere que fique com o pai também. Olha, mas é raro. É raro, né? Nunca... E em que casos a criança fica com o pai, assim, o juiz diz, não, é melhor ficar com o pai? Em casos em que realmente, por a mãe exemplo, não tem capacidade nenhuma de... Exato. Coloca usa risco. substância... Faz uso de substâncias ilícitas, enfim, coloca em risco a criança. O uso de substâncias ilícitas é um termo bem técnico. Mas assim, sei lá, drogas pesadas, né? Vamos especificar. Mas, coloca em risco a segurança da criança, não cumpre com deveres básicos de saúde da criança, deixa a criança eu conheço um caso bem... Ou começa também a barrar a própria convivência com o pai. Eu conheço um caso bem próximo em que o pai faleceu, as crianças eram duas, né? Não lembro que idade elas tinham, assim, mas a menina já era quase adolescente, assim, e o menino um pouco menor. E a mãe era alcoólatra, usava substâncias ilícitas, e aí a guarda foi pra avó, né? E aí ele teve um direito de pensão lá, por causa, acho que do seguro DPVAT, alguma coisa, não sei se... Porque o pai tinha carteira assinada e tudo, assim, trabalhava, eles conseguiram, mas daí a guarda tá com a avó, né? A avó que administra o dinheiro e tal. Não sei até que idade também recebe, acho que até os 18 deve ser também. Não me lembro. Tem que ver como é que foi estabelecido. Mas é a avó por causa disso, porque a mãe não tinha a mínima capacidade, assim, né? E o pai? O pai não. O pai faleceu. O pai faleceu. Entendi. O pai faleceu. Daí com a avó materna? Com a avó paterna, porque a avó materna também não tem a mínima condição, assim. Entendi. A família materna é bem complicada, assim, Daí a avó paterna, no caso do filho que faleceu, né? Ele que fica, ela que cuida dos dois.
É que tem casos também em que nem o pai nem a mãe têm condições de ficar com as crianças. Sim. E acaba indo pros avós. Às vezes até pros tios. Sim, Então, também tem isso. É. São assuntos bem delicados, né? Todos, né? são. Delicados. Mas, essa questão da guarda, assim, é realmente complicada. Porque a guarda, enfim, eu acho que não beneficia muito a criança. Na maioria dos casos. A criança mais sofre do que realmente é beneficiada. Sexta pergunta. Posso viajar com meu filho sozinha? Sim, pode. Para viagens nacionais, não precisa de autorização. Agora, para viagens internacionais, precisa sim de autorização do outro genitor que não vai viajar. Essa autorização até tem em vários sites do Poder Judiciário para serem emitidas. Aí tu precisa emitir ela em 2 vias originais e com firma autenticada. Ou até mesmo outra solução é já dispor no passaporte da criança que ela pode viajar sozinha com um ou com outro genitor, não tem problema. Mesmo que... Pensando em viagens nacionais, né? Mesmo que exceda o combinado da criança ficar com o pai, por exemplo. De 15 em 15 dias ela fica com o pai, supomos. Tá. Mas a viagem é de 2 meses. Tá. Ela pode só dizer, tô indo 2 meses e tu não vai ver teu filho 2 meses, tchau. Entendi. Tá, ok. Se a viagem tá dentro do período do que o pai tem o direito de ver a criança. Eu acredito que a mãe teria que entrar em comum acordo com o pai, né? Porque também... Se ela só ir dizer, tô indo ficar 2 meses, tu vai ficar recebendo teu filho, vai dar problema. Se tem um regime juízo fixado, vai dar problema, né? Porque também ele não pode... Ela não Porque pode ela sair, tá descumprindo um... Exato. Mas assim, até dá pra mãe viajar, né, com o filho e explicar pro pai, Sim, mas sim, assim, nesse eu período... acho que tem que conversar, né? É que bem provável que coisas desse tipo aconteçam, por exemplo, num período de férias, né? Exato. Então assim, vai estar de férias um tempo, depois ele fica contigo um tempo mais. Acontece... E férias no regime de convivência é separado, mais ou menos, né? Então, eu sei que eu tenho... um mês com o pai, um mês com a mãe. Eu tenho um casal de amigos, um casal que ele tem um filho de outro relacionamento, e quando é período de férias do guri, da criança, ele fica um período maior com o pai, assim, passa uns 15 dias na casa do pai, 20 dias, eles entram num consenso nesse... Mas é bem isso. Às vezes fica um mês, ou fica 15 dias com um, 15 dias com outro, 15 dias com outro. E qualquer coisa que saia dessa convivência, de novo, se os pais têm um relacionamento bom, é super tranquilo de conversar e avisar, tô pensando em levar o filho uns 2 meses pra fora, tu te importa? Ok. E decidirem, né? Então... Como acordo. Mas realmente, se a relação é ruim e aí já tá fixado ali em juízo, daí é bom a mãe respeitar, né? Sim. E até viajar com o filho sem problema nenhum pra viagem nacional. Porque mas dentro daquele se o relacionamento já não é bom e a mãe faz isso é porque às vezes quer fazer pra ter problema mesmo. Então não faça. A dica é não faça. E aí até esses casos também podem caracterizar alienação parental. Então cuidado. Sim. Verdade. Próxima pergunta. Minha imitação do Silvio Santos, boa, né? Próxima pergunta. Pai não busca o filho nos dias dele. Tem algo que eu possa fazer? Olha, tem. A gente pode, se tiver um regime de convivência judicial fixado, dá para entrar com um pedido para o juiz para ele cumprir essa convivência. Só que tem uma polêmica que tu vai forçar o pai do teu filho buscar ele para conviver com ele, entende? Uma convivência forçada. É uma convivência forçada e às vezes até a gente pode estipular multa em caso de descumprimento. Mas é complicado, porque se o pai já não está buscando, ele já não está fazendo questão de ver a criança, de pegar a criança, e tu força ele a ir buscar sob pena de multa, será que ele não vai acabar tendo uma convivência ruim com essa criança? Porque ele está sendo forçado a ficar com ela, né? Então, tem o que ser feito judicialmente, mas dependendo do caso, não sei se valeria a pena. Forçar, né, essa relação. E claro, abandono afetivo nítido, né? Isso no futuro até... Hoje em dia até tem ensejado danos morais. Isso, dano afetivo enseja dano moral, mas isso mais pro futuro a criança pode procurar. É muito triste, mas forçar uma convivência, em alguns casos, eu não vejo como vantajoso. Agora, no começo, assim, pro pai, né, se tornar um pouco mais presente, aquele pai mais imaturo... Ok, mas em alguns casos não acho legal.
Eu tenho um caso, não sei se, mas só acho que até eu te comentei no outro dia, né, de alguém bem próximo também, que o filho ainda não é maior de idade, mas o pai, enfim, falou umas coisas indevidas pra mãe, né, separaram, e o pai falou algumas coisas que não devia, e o filho não quer mais nem ver o pai. E aí tá tipo assim, o pai quer, é meu direito ver ele e tal, mas o guri não quer, já tentou fazer com que outros parentes entrem em contato e tal. Mas é uma decisão do guri de não querer ver, né? E aí eu não sei se não entra essa questão também do como é que é o nome? Da mãe ficar... Alienação. De ser pressão da mãe, aí o pai quer saber se ele pode fazer alguma coisa a respeito. Então não é uma questão assim o pai, não é que o pai não quer ver ou não quer buscar, né? A criança decidiu, mas eu pensando assim pelo lado do guri, ele tem razão, porque o que o pai fez pra mãe foi uma coisa bem, bem grave, assim, né? Como é que fica? Mas é criança, é adolescente? Ele já é adolescente, assim, deve ter uns 13 anos já. 14. Aí que começa a ficar um pouco mais complicado quando vira adolescente, Sim. Porque a gente não sabe até que ponto é aquela que é a rebelde, sabe? Tipo, eu não quero ver meu pai. E o adolescente começa a ter as opiniões próprias também, né? Exato, e até que ponto é mesmo uma alienação parental que a mãe tá alimentando. Porque, assim, claro, por pior que o pai tenha feito pra essa mãe, a gente tem que tentar separar a relação da mãe com o pai e do pai com o filho. São relacionamentos porque ele alega, o guri, né, de que o que o pai fez pra mãe ele não perdoa, assim, né? Ele ameaçou, fez algumas coisas desse tipo, assim, né? É bem complicado, mas, digamos assim, o ideal seria que a mãe conseguisse separar esse relacionamento dela, o que aconteceu com ela e com o pai, a relação homem e mulher da relação pai e filho, o que é difícil, né? Porque ele deve ter presenciado tudo, então é bem complicado, ainda mais adolescente. É difícil, né? Essa situação bem, bem complicada, né? Como funciona, essa é a próxima pergunta, como funciona uma adoção de uma mãe sendo solteira, solo? Então, o primeiro passo, né, é parabenizar essa mãe, né, que deseja tomar essa iniciativa, porque é uma iniciativa linda, né? Hoje em dia tem tantas crianças aí precisando de uma mãe ou um pai, né? Enfim, mas o primeiro passo é comparecer, né, a uma vara de infância e juventude das famílias com a documentação exigida. Essa documentação, ela varia para cada local. E a partir dessa documentação, então, vai começar o processo de habilitação. Esse processo, ele é longo, demora, é trabalhoso. E ele pode ser tanto realizado por um advogado como por um defensor público, né? Esse processo, então, tu vai passar por uma avaliação psicossocial, com entrevistas por equipes técnicas especializadas. E, a partir de então, tu estando apto, né, para ingressar a lista, tu vai entrar para a lista da adoção, que é o Cadastro Nacional de Adoção, CNA. E aí, a partir desse cadastro, quando surgiu uma criança, né, com base na solicitação que a mãe fez, vai começar um estágio. Esse estágio, ele é um estágio para realmente vocês começarem a criar uma relação, né? Enfim, ver se a relação bate, se tu gosta da criança, etc e tal. E, havendo interesse realmente em formalizar a adoção, aí vai começar a ação de adoção propriamente dita, né? Em que a criança vai passar a morar com a mãe. E aí vão continuar sendo feitas visitas técnicas e avaliações psicossociais. Vão proferir um parecer, né, dentro desse processo. E aí, ao final, sendo favorável, o juiz vai sentenciar e finalizar esse processo de adoção. E, a partir de então, daí o filho adotivo vai ser considerado como se filho biológico fosse, com todos os direitos que a criança tem, né? Eu conheci uma situação dessa, mãe Ai, solteira. que legal. E é legal, é uma pessoa bem, bem gente boa, assim, demais. E ela fez um ensaio de gestante, assim, né? Como mais do filho que ela queria adotar, né? Um ensaio fotográfico, né? Ai, que legal. Como gestante, fez todo como se fosse um ensaio, mas ela nem tinha ainda
nenhuma criança em vista. Ela queria entrar com o processo. Ela fez aquilo representando e tudo mais. É uma pessoa bem gente legal. boa, assim, Nossa, muito legal. que legal. Não, e essa história da adoção, as pessoas acham que tem muitos requisitos. E, na verdade, não tem. O único requisito é tu ser maior de 18 anos. Pronto, acabou. Sendo maior de 18 anos, tu pode adotar, independente de ser solteiro, casado. Esses dias perguntaram pra mim, mas eu quero adotar com uma moça, me perguntou que ela era casada com uma outra moça, se teria problema. Não tem problema, gente. Hoje em dia, casais homossexuais adotar também não tem problema nenhum. É super natural. Então, solteiro, casado, em união estável, sendo maior de 18 anos, né? E daí tem o requisito de diferença de idade. Então, se a pessoa adota... tem que respeitar o requisito. Tem que ter uma diferença de 16 anos da criança que tu vai adotar. Então, eu tenho 18 anos, eu quero adotar um filho. Quero adotar uma menina de 17, né? Não estranho. dá, né? Mas normalmente quando tu adota, né, ali, sendo maior de 18 anos, já dá, né, uma diferença, assim, realmente. Se meu cara tem 18, não vai querer adotar uma de 14, né? Pode adotar. Porque daí não vai ser nem pai nem mãe, vai ser irmão, né? Vai ser E tem alguma coisa estranha nisso, né? Então tem que ter 16 anos de diferença. 16 eu não anos sabia. de diferença. E, até falando em requisito de idade, eu esqueci de falar que ali na questão da viagem internacional, precisa de autorização do 0 aos 17 anos. Porque, claro, depois da maioridade se encerra. Não precisa mais. Mas é que tem muita gente também que confunde, né? Que com 16 anos não precisa também de autorização, mas precisa igual. Interessante. Estou grávida e o pai não quer ajudar porque acha que não é dele. O que faço? Vai no DNA do ratinho. Então, se tu tá grávida e tu precisa de ajuda, né, com custos da gestação, tu pode entrar com uma ação pedindo alimentos gravídicos. As pessoas, no geral, sabem disso, mas o que as pessoas não sabem é que essa ação tu não precisa comprovar a paternidade, porque tu não tem como obrigar uma pessoa a fazer um exame de DNA Estando grávida, Porque é um exame arriscado. Ele tem risco. Já me falaram que tem uns exames que não colocam o bebê em risco. Mas acredito que por ser... Fazer um DNA da criança na barriga da mãe é perigoso. Isso. Então, a mãe não pode ser obrigada a fazer. Nessa ação em que tu pede esses alimentos gravídicos, a única coisa que tu precisa comprovar, abre aspas, indícios de paternidade. Indícios conversas no WhatsApp na época da concepção. Se estavam namorando ou não. Se estavam namorando ou não, é que normalmente esses casos normalmente peguetes. Peguetes. Aconteceu sem querer. Ups, engravidei. Uma puladinha de cerca. E se depois o pai ajuda lá, e depois de nascer descobre que não é filho? Essa é a polêmica dos alimentos gravídicos, porque, assim, alimentos, né, quando a gente paga a pensão alimentícia, eles têm uma característica que no direito a gente chama de irrepetibilidade. Ai, meu Deus. Irrepetibilidade. A palavra é irrepetibilidade. Mas o que significa? Eles não podem ser repetidos. Eles não podem ser reavidos. A pessoa que... Devolve os alimentos, não? Não tem essa. Exato, pagou, tá pago. Então, existe uma discussão no direito que esse pai, que a gente sabe agora que não é o pai, né, nesse exemplo, poderia pedir indenização pro pai verdadeiro. Não sei se deu para acompanhar. Sim, não, difícil. Entendi. Mas que ele poderia pedir esses danos materiais, né, reaver o que ele pagou durante essa gestação pro verdadeiro pai, não pra mãe. A mãe não tem obrigação de devolver esse valor porque foi pra criança mesmo. Sim, então, tem que pedir pro verdadeiro pai. Mas é uma polêmica absurda. Imagino. Não. Agora, essa aqui é a nossa 10ª pergunta, que eu achei muito, muito interessante. Minha filha já tem 16 anos. Posso cobrar um aluguel mínimo mensal para morar comigo? Não pode. De jeito nenhum. Porque até os 18 anos a mãe, né, detém o poder familiar. Ou seja, tu tem a responsabilidade, né, de dar abrigo, casa, comida, transporte, né, para essa filha, né. Mas, por exemplo, se essa filha... Mas vale pra filho também. Não, sim. Eu digo filho ou filha. Tá. Eu acabei falando filha, mas...
Não, achei que podia ter uma diferença. Então né? vamos repetir. Porque provavelmente a pessoa que perguntou falou filha, né? Por isso que a pergunta tá como filha. Tá mesmo. É Minha verdade. filha. Porque provavelmente a pessoa que perguntou um caso... Específico. Agora deixa eu te falar, não sei quem foi, minha amigona, mas tu quer cobrar o aluguel da tua filha? Vamos parar um pouquinho. A não ser que a tua filha já ganhe muito dinheiro e não queira pagar nada. Pera um pouquinho. Já tá rica, né? Uma digital 16, influencer. Pera um pouquinho, né? Tá, um influencer mirim. Temos. Mas, por exemplo, se essa filha tá trabalhando ou estagiando, aí fica pedindo coisas supérfluas, sabe? Que a mãe ou não tem capacidade de comprar, alguma coisa assim. Aí essa mãe pode falar, olha só, compra com teu dinheirinho aí, porque realmente não dá. E essas coisas realmente não tem necessidade de eu te dar agora, Conhece né? aquele meme antigo que virou até a música? Que a mulher diz assim, conhece isso? Diz assim, eu tenho que aumentar o Bolsa Família, que é só R$300 e não dá nem pra comprar uma calça pra minha filha, porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Nunca vi isso aí. Virou até a música. É mais de 300. Dependendo da calça, é mais de R$300. É mais de R$300. Nunca vi isso aí. Isso aí é fenômeno. Isso aí. Já tem eles pegaram a mulher falando, né? E aí fizeram uma musiquinha em cima. Mas é muito famoso. Já tem mais de 10 anos, é muito famoso. Eu espero que a gente tenha que concordar com ela, porque dependendo da calça é mais. Exatamente. Mas pra alguém que ganha o Bolsa Família, pode ser que na Pompeia daí, né? Na Pompeia. O padrão tá meio elevado, né? Bem elevado. Tem o saldão da Lebes ali, que quando tu consegue, virou muito meme isso aí na época, é muito engraçado. Mas em suma, realmente não dá pra comprar um aluguel de filho. Porque até os 18 anos pressupõe que tu tem que realmente se responsabilizar, né? Sim. Seria interessante a pergunta, né? Sustento mínimo, né? Sustento mínimo, exato. Pô, fiquei com uma outra pergunta aqui, fiz uma brincadeira aqui, me esqueci, uma pergunta boa. Aí eu tô vendo que a gente tem umas outras perguntas no final aqui. Eu achei uma bem interessante, porque... Não sei se alguém mandou, vocês que é a questão da mãe que queria colocar um filho dentro do Uber, né? Ai, sim. Realmente, essa a gente acabou conversando no Instagram. E tu quer contar? Não, porque eu vi por cima que o Uber se negou, né? Tá. Tinha o vídeo e o Uber se negou. Mas foi assim, aquilo não tem a mínima noção. Foi um vídeo que eu vi no Instagram e acho que foi isso. Porque daí a mulher agrediu o cara do Uber, inclusive, não sei se é o mesmo, mas eu acredito sim. E ela disse, não, mas o pai vai estar esperando lá, alguém vai estar esperando. E ela abriu a porta do motorista e começou a dar um chute no cara, soco. E o cara se negou, né? Um bebê de colo, né? Não, tem que ser... Quando o bebê conforto. Meu Deus, vídeo, E aí ela queria que o Uber levasse, né? E aí o Uber se recusou. E ele tá certíssimo, gente. Porque claro. até tem nas políticas, né, ali da plataforma... que não podem aceitar crianças desacompanhadas de pais ou responsáveis. Isso é absurdo, né? Crianças menores de idade. Um grande absurdo. E não só isso, imagina, daqui a pouco, ele confia na índole dela, não dá pra confiar na índole de pessoas desconhecidas, e vai saber se a mulher não liga, pra polícia, sequestraram o meu filho, alguma coisa assim. Não dá, né? Então ele tava certíssimo, assim. É um negócio totalmente absurdo, não é um né? objeto que tu, né, transporta pelo Uber, pelo totalmente amor de Deus, totalmente é uma criança, absurdo, um né? bebê. Totalmente absurdo. Gente, eu acho que encerramos aí. Eu vou dizer assim, a gente, no dia a dia, né? A gente não para pensar quantas questões... E a gente falou de um assunto, né? Sim. Que a gente destrinchou em 12, 13 perguntas, tinha mais. E a gente, como isso é importante o trabalho de vocês, né? O trabalho do advogado, né? De direcionar uma família, enfim, né? Obviamente que o ideal seria que ninguém se divorciasse, né? Que as famílias continuassem, porque todo mundo perde com isso, né? Esse seria o ideal. Eu acredito que esse seria... Mas como é importante o papel do advogado, né, de um juiz, né, que é quem julga depois as causas, né? E quanta coisa tem que às vezes a gente várias questões eu nunca tinha parado para pensar, né? E tem várias dessas questões que dá para ser resolvida preventivamente, né? Porque a maioria deixa acontecer, depois do divórcio a gente resolve. Daí começa a briga atrás de briga, briga atrás de briga. Sim. E são coisas que às vezes até poderiam ter sido conversadas e terem sido documentadas antes de outra maneira, né? Então... Mas a maioria das pessoas não faz porque desconhece
Ou porque, sei lá, deixamos pra depois, ou porque nem sabe que dá pra fazer antes? Ai, olha, não vou falar porcentagem, mas sim, é ambos. Ou é pra deixar pra depois, ou é porque desconhece. Porque eu vou pensando por mim, assim, muitas dessas questões eu desconhecia. Sim. Então, se alguém me falasse assim, se desse, por que tu não tratou isso antes? Porque eu nem sabia. Exato. Isso até é uma das coisas que eu e a Mari, a gente gosta de trazer, né, nos nossos perfis do Instagram, de realmente trazer o direito para essa área preventiva, né? Porque a maioria das pessoas acaba pensando no advogado e tal, na hora de resolver o problema. Depois que o problema já aconteceu, né? E não antes. Né? Tem coisas que dão pra serem resolvidas antes, né? Às vezes eu brinco e digo assim, cara, não sei o que, cara, meu sonho é um dia falar assim, não sei, cara, falem com meus advogados. Meu sonho. Não sei, cara, ver com os advogados da empresa. Que ver. Deixa as redes sociais aí de vocês, como as pessoas encontram o trabalho de vocês, pra saber mais aí, pra que essas dúvidas possam ser sanadas mais e mais. Então, meu perfil, né, onde eu compartilho várias dicas e abro também caixinhas de perguntas, né, para sanar outras dúvidas que vocês possam ter. Meu perfil do Instagram é marina@marinarauter.ad. Ai, desculpa, eu tô falando e-mail, gente. Vai lá. Eu já tô mais pra lá do que pra cá. Não, mas tá, tu corta essa parte daí. Corta pra mim. Aí, o meu perfil do Instagram é @marinarauter.dv. O meu é @mariana_a_varela, com 2 L's. E lá eu abro caixinha de pergunta também, compartilho alguns casos que acontecem lá no escritório, compartilho um pouco da minha vida, é um pouco de tudo. Então, se quiser me acompanhar por lá, tô sempre dando alguma diquinha, abrindo caixinha e tentando ajudar. É isso aí, gente. Muito obrigado. E a gente já tem que falar o próximo assunto. Tu acha que a gente fala? Não. Eu não me lembro. Tá, eu sei. Qual que é? Gravado, vai que é especial de Dia dos Namorados. Ah, Dia dos Namorados. É Sobre junho. relacionamento. Junho. Que eu vou participar também. Eu acho que tem. Junho, né? Ah, é verdade, Dia dos Namorados, né? Esse vai ser bombástico, esse vai ser bom. Esse vai ser bom, Esse aí vai ser legal. Gente, então em junho voltaremos com mais um episódio a respeito aí do direito, com as nossas amigas advogadas. Vai ser bem interessante, então fique ligado. Já estou em contato com outros profissionais de outras áreas. Vai vir aí uma nutricionista, vai vir um corretor de imóveis também, pra gente legal. Falar sobre corretagem. Então vai ser bem legal aí. E o legal, assim, que a gente depois pode dividir isso em vários assuntos para as pessoas buscar bem a resposta bem pontual. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.